o compromisso do multimilionário, um fantasma do passado e 3 rostos chocantes. O opulento salão de baile do Hotel Palácio de Cristal de Lisboa brilhava sob 1 milhão de luzes, apinhado da elite da cidade, a celebrar o noivado do magnata da tecnologia, Ricardo Teixeira, com a socialite Sofia Faria. Era uma união perfeita, estratégica e poderosa. Mas então, uma figura tranquila entrou na cozinha do banquete, vestida com um uniforme de chefe. Ricardo congelou. Os seus olhos arregalaram-se. 15 anos desvaneceram-se. Era Isabel Torres, a mulher que ele nunca tinha esquecido. E depois, ele viu-os. 3 jovens a trabalhar ao lado dela, com os olhos surpreendentemente, inquietantemente familiares. O mundo estava prestes a inclinar-se sobre o seu eixo. E o que Ricardo fez a seguir deixaria todos sem palavras. Ricardo, tu estás bem? Sofia Faria ajustou o seu vestido de designer, os seus olhos a seguir o olhar perdido do seu noivo. Tu pareces estranho. Ricardo Teixeira não conseguia desviar os olhos da mulher que tinha acabado de entrar na cozinha. Depois de 15 anos, Isabel Torres continuava a ser a mulher mais bonita que ele alguma vez tinha visto. O seu coração parou quando os seus olhares se cruzaram por 1 segundo, antes de ela desaparecer entre o pessoal do catering. Sinto muito, querida. Eu estou apenas nervoso com a festa. Ele mentiu, a afrouxar a sua gravata. O salão estava cheio da elite lisboeta. Empresários, políticos, socialites, todos a celebrarem o seu noivado com a filha do influente senador Faria. Uma união perfeita no papel, estratégica para ambas as famílias. Mas agora, nada disso importava. Senhor Teixeira, o coordenador do evento aproximou-se. O senhor gostaria de rever o menu com a chefe? Há alguns detalhes de última hora. O estômago de Ricardo apertou-se. Claro. Ele caminhou para a cozinha com passos hesitantes. O ruído dos preparativos o envolveu, mas a sua atenção estava fixa na elegante figura que dirigia a sua equipa com precisão militar. Isabel usava o seu impecável uniforme de chefe branco, o seu cabelo escuro preso num coque perfeito. Ao lado dela, trabalhavam 3 jovens. Chefe Torres, chamou o coordenador. O senhor Teixeira gostaria de rever. Isabel virou-se lentamente. Os seus olhos castanhos encontraram-se com os azuis de Ricardo. E por um momento, o mundo parou. 15 anos desvaneceram-se num instante. Senhor Teixeira, disse ela, a sua voz controlada, embora ele tenha notado um ligeiro tremor. É uma honra ter a oportunidade de cozinhar para a sua celebração. A honra é minha, chefe Torres, respondeu ele, a lutar para manter a compostura. Eu tenho ouvido coisas maravilhosas sobre o seu trabalho. Os 2 jovens que trabalhavam junto a Isabel os observavam com curiosidade. Eram obviamente gêmeos, de uns 14 anos. O rapaz tinha o cabelo castanho claro e uns olhos azuis inquietantemente familiares. A rapariga possuía as delicadas feições de Isabel, mas com a mesma intensidade no seu olhar. Permita-me apresentar-lhe os meus assistentes, disse Isabel, a sua voz apenas audível. Daniel e Clara, os meus filhos, e Alexandre. Ela apontou para um menino mais pequeno que estava a organizar utensílios. Também o meu filho, encantado por conhecê-lo. Daniel estendeu a sua mão com confiança. A mamã diz que o senhor tem uma empresa de tecnologia. Eu estou a aprender a programar. A mão do rapaz era firme, o seu sorriso genuíno. Ricardo sentiu uma estranha conexão, como se estivesse a ver um reflexo de si mesmo a essa idade. Ah, sério? Que linguagens tu estás a estudar? Python e JavaScript principalmente. Eu adoro criar aplicações. Clara aproximou-se timidamente. Eu gosto mais de cozinhar,
A mamã está-me a ensinar técnicas francesas. A Clara tem um talento natural, interveio Isabel, o seu orgulho maternal evidente. Ela já cria as suas próprias receitas. Ricardo estudou os rostos dos gêmeos. Algo nas suas feições lhe dava uma inquietante sensação de déjà vu. O Daniel, especialmente. Ricardo? Sofia apareceu na entrada da cozinha, claramente chateada. Eu estava à tua procura. Os convidados estão a perguntar por ti. Eu já vou, querida. Ele se desculpou, mas não se moveu. Sofia avaliou a cena com olhos calculadores. Notou a tensão entre Ricardo e Isabel, a forma como ele olhava para as crianças. Está tudo em ordem com o menu? Perguntou com falsa doçura. Claro, senhora, respondeu Isabel profissionalmente. Tudo estará perfeito para a celebração. Excelente. Ricardo, vamos lá. Os nossos convidados estão à espera. Antes de ir, Ricardo dirigiu-se a Isabel mais uma vez. Se a senhora precisar de algo, não hesite em perguntar. Os seus olhos encontraram-se de novo, e naquela olhadela havia anos de perguntas sem resposta, de dor partilhada, de um amor que nunca se extinguiu por completo, uma sensação de afundamento e uma verdade repentina. Quando regressaram ao salão de baile principal, Sofia agarrou-se ao seu braço de forma possessiva. Tu conheces aquela chefe? Por que perguntas? A forma como tu olhavas para ela, e para aquelas crianças, especialmente para o rapaz mais velho, ele parece-se contigo de uma forma estranha. Ricardo sentiu que o sangue se lhe gelava, mas manteve a compostura. Não sejas ridícula, Sofia. É só a chefe. Mas enquanto ele fingia atender aos convidados, a sua mente trabalhava febrilmente. Os cálculos eram simples e terríveis. 15 anos desde a sua separação com Isabel. Os gêmeos pareciam ter 14 anos. Na cozinha, Isabel lutava para se concentrar no trabalho, enquanto sentia o olhar de Ricardo a queimar-lhe a pele. Dani e Clara notaram o seu nervosismo. Tu estás bem, mamã? Perguntou Clara, preocupada. Sim, meu amor. É só que é uma noite importante. Nós precisamos que tudo seja perfeito. Mas nada estava bem. Ver Ricardo depois de tantos anos, ver como ele olhava para Daniel, era como se o passado tivesse regressado para cobrar a sua vingança. O seu telemóvel vibrou. Era a sua mãe. Olá? Isabel, minha querida, como é que as coisas estão a correr por aí? Bem, mamã, tudo sob controle. E as crianças? O Daniel mencionou que era um evento muito elegante. Eles estão a ajudar. O Daniel e a Clara estão se a portar maravilhosamente. Ricardo, que passava perto da cozinha naquele momento, parou ao ouvir fragmentos da conversa. Já há 14 anos. Eu não consigo acreditar no quanto os gêmeos cresceram. O Daniel parece-se cada vez mais com... Bem, tu sabes. O telemóvel escorregou das mãos de Isabel quando ela viu Ricardo parado na entrada, com o rosto pálido, os olhos muito abertos. Ele tinha ouvido o suficiente. 14 anos. Os gêmeos. O Daniel parece-se cada vez mais com... A verdade o atingiu como um relâmpago. Aqueles eram os seus filhos. Seus filhos. Isabel recolheu o telemóvel com mãos a tremer. Mamã, eu ligo-te depois. Ela endireitou-se para enfrentar Ricardo, mas quando ela levantou o olhar, ele já não estava lá. Ricardo não dormiu a noite toda. De cada vez que ele fechava os olhos, ele via o rosto de Daniel, os seus próprios olhos azuis refletidos na criança. Às 6 da manhã, ele já estava vestido e no seu carro. A conduzir pelas ruas vazias da cidade, não foi difícil encontrar o bistrô Sabores Sinceros. Estava num bairro de classe média de Lisboa, numa rua tranquila, cheia de pequenas lojas. O lugar era modesto, mas acolhedor, com grandes janelas que deixavam ver o interior quente e familiar. Isabel estava lá dentro, a preparar a massa para o pão do dia.
Ela parecia diferente sem o uniforme de chefe, mais relaxada com calças de ganga e uma blusa simples. Quando ela o viu através do vidro, congelou. Ricardo entrou sem bater. A campainha da porta anunciou a sua chegada. "Eles são meus?" perguntou diretamente, sem cumprimentos nem preâmbulos. Isabel deixou a massa e secou as mãos no avental. "Eu não sei do que tu estás a falar." "Não me mintas, Isabel. Eu ouvi-te ontem à noite. 14 anos. Os gêmeos. O Daniel parece-se cada vez mais com... Com quem, Isabel? Com quem é que o Daniel se parece?" Ela olhou para ele com uma mistura de desafio e dor. "Depois de 15 anos, tu vens aqui para me fazer perguntas." "Eles são os meus filhos!" gritou ele, a perder a compostura. "Por que é que tu não me disseste?" "Para quê?" Isabel também levantou a voz. "Para que a tua família os ameaçasse como eles me ameaçaram a mim? Para que tu os rejeitasses como tu me rejeitaste a mim? Eu nunca te rejeitei. A minha família obrigou-me." "A tua família, sempre a tua família." Isabel riu amargamente. "Tu sabes o que os teus advogados me disseram quando eu descobri que eu estava grávida? Que se eu alguma vez te procurasse ou tentasse contactar-te, eles destruiriam a minha família. Que eles enviariam o meu pai para a prisão por dívidas inventadas. Que eles nos tirariam a nossa casa." Ricardo sentiu como se lhe tivessem dado um murro no estômago. "Tu estavas grávida quando nós nos separamos?" "Eu tinha 6 semanas. Eu descobri 2 dias depois de tu me teres dito que tudo tinha terminado. Que a tua família nunca aceitaria uma mulher como eu." As lágrimas corriam pelas bochechas de Isabel, mas a sua voz manteve-se firme. "Por isso eu tomei uma decisão. Os meus filhos não iam crescer a serem rejeitados por uma família que os veria como um erro. Eles não iam viver como os bastardos do multimilionário." "Isabel, eu trabalhei em 3 empregos enquanto estudava gastronomia à noite. O Daniel e a Clara acompanhavam-me para a aula quando não havia com quem os deixar. Eu construí tudo isto sozinha." Ela apontou para o restaurante. "E quando os pais do Alexandre morreram há 3 anos, eu adotei-o a ele também, porque isso é o que a verdadeira família faz. Ela cuida uns dos outros." Ricardo aproximou-se lentamente. "Onde é que eles estão agora?" "No colégio, como todas as crianças normais." "Eu quero conhecê-los. Eu quero ser parte das suas vidas." "E o teu compromisso? A tua perfeita vida de multimilionário?" "Nada disso importa. Eles são os meus filhos, Isabel." Ela estudou-o durante um longo momento. "Como é que eu sei que tu não vais desaparecer de novo quando a tua família souber?" "Porque eu não sou o mesmo homem que eu era há 15 anos." Isabel sentou-se numa das mesas do restaurante. Parecia cansada, como se ela tivesse estado a carregar o peso do mundo sobre os seus ombros durante demasiado tempo. "O Daniel quer estudar engenharia de sistemas. Ele é brilhante, exatamente como tu eras. A Clara sonha em ser chefe, mas também adora a química. O Alexandre é o nosso raio de sol. Ele sempre encontra uma maneira de nos fazer rir quando as coisas se tornam difíceis. Eles sabem que o pai deles é um multimilionário que os abandonou antes de eles nascerem? Não, eu lhes disse que o pai deles morreu num acidente quando eles eram bebés." A revelação o atingiu como uma bofetada. "Tu lhes disseste que eu estava morto?" Era mais fácil do que lhes explicar a verdade, que o pai deles escolheu o seu dinheiro e a sua família em vez deles. Nesse momento, a porta do restaurante abriu-se e uma elegante mulher com óculos escuros entrou. Sofia tinha seguido Ricardo. "Então tu estavas aqui", disse com voz fria. "Nós precisamos de falar, querido." Isabel levantou-se de imediato. "Eu acho que seria melhor que a senhora fosse embora." "Pelo contrário." Sofia tirou os óculos e avaliou o lugar com desdém. "Eu acho que todos nós precisamos de esclarecer algumas coisas." Ela dirigiu-se diretamente a Isabel. "Quanto é que tu queres? Perdão?
Por teres desaparecido das nossas vidas? Por não teres estragado o casamento? Quanto? Isabel olhou para Ricardo com desprezo. Eu vejo que tu continuas a ser o mesmo cobarde de sempre. Tu envias a tua mulher para fazer o teu trabalho sujo. Eu não a enviei. 5 milhões de euros, interrompeu Sofia, para que tu leves os teus filhos para longe daqui e não voltes a chatear o Ricardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel aproximou-se lentamente de Sofia até que elas estivessem cara a cara. Senhora, a senhora pode ter todo o dinheiro do mundo, mas há coisas que não se podem comprar. A dignidade é uma delas. Por isso pegue nos seus 5 milhões e vá-se embora do meu restaurante. Sofia sorriu cruelmente. Tu não sabes com quem tu te estás a meter. A minha família tem poder neste país, e eu tenho algo que a senhora nunca terá. Isabel abriu a porta. O respeito dos meus filhos e a satisfação de eu ter ganho cada cêntimo que eu tenho. Depois de Sofia ter ido embora, furiosa e ameaçadora, Ricardo ficou sozinho com Isabel. Isto não vai terminar aqui, disse ela, a recolher os pratos da mesa. A tua noiva vai fazer tudo o que ela puder para me destruir. Eu vou protegê-la. Eu vou protegê-los a todos vocês. Isabel parou e olhou para ele com tristeza. Como tu me protegeste há 15 anos. Ele não teve resposta para isso. Mas quando ele viu uma foto na parede do restaurante, Isabel com Daniel, Clara e Alexandre, no dia da inauguração, todos a sorrirem com orgulho, ele soube que ele não podia perder esta segunda oportunidade. Dá-me uma oportunidade para os conhecer, suplicou. Só isso, uma oportunidade para ser o pai que eu devia ter sido. Isabel suspirou, a ver a determinação nos seus olhos. Eles vêm aqui depois da escola. Se tu quiseres conhecer os teus filhos, é melhor que tu tenhas a certeza do que tu queres. Porque se tu os magoares, se tu os abandonares de novo, não haverá uma terceira oportunidade. Ricardo assentiu, a sentir pela primeira vez em anos que ele tinha um propósito real na vida, o verdadeiro propósito de um pai. Durante as seguintes 2 semanas, Ricardo tornou-se num visitante habitual do restaurante. Ele chegava à tarde quando Daniel, Clara e Alexandre regressavam da escola e ficava até ao fecho. No início, as crianças olhavam para ele com curiosidade e algo de timidez. Mas pouco a pouco, especialmente Daniel, eles começaram a abrir-se a ele. És mesmo tu que tens uma empresa de tecnologia? Perguntou Daniel uma tarde, enquanto ele ajudava a limpar as mesas. Eu tenho várias, respondeu Ricardo, a sentar-se ao seu lado. Mas a que eu mais gosto é a que desenvolve aplicações educativas. Os olhos de Daniel iluminaram-se. Isso é espetacular. Eu fiz uma aplicação para que a minha mãe gerisse melhor o inventário do restaurante. A sério? Mostra-me. Isabel observava da cozinha como Daniel lhe mostrava orgulhosamente o seu projeto a Ricardo. A forma como o seu filho se animava, como ele gesticulava exatamente como o seu pai ao falar de tecnologia, era ao mesmo tempo inquietante e bonita. Clara era mais reservada, mas quando ela descobriu que Ricardo sabia de vinhos e harmonizações pelas suas numerosas jantares de negócios, ela começou a fazer-lhe perguntas sobre técnicas culinárias internacionais. A mamã diz que um dia eu vou estudar em Paris, ela disse a Clara, enquanto ela preparava uma vinagrete. Eu quero aprender dos melhores chefes do mundo. Paris é lindo, disse Ricardo. Eu vivi lá 6 meses quando nós abrimos o escritório europeu. Os mercados da boqueria são incríveis para se conseguir ingredientes frescos. Tu contarias-me mais sobre Paris? Perguntou ela timidamente. Alexandre, por sua vez, tinha se afeiçoado de imediato a Ricardo. Aos 8 anos, ele não tinha as barreiras emocionais dos seus irmãos mais velhos. Por que é que tu não tens filhos? Perguntou um dia com a brutal honestidade das crianças.
Ricardo sentiu um nó na garganta. Quem te disse que eu não os tenho? Bem, tu nunca os trazes. E a mamã diz que as famílias devem estar juntas. Isabel interveio rapidamente. Alexandre, vai fazer os teus trabalhos de casa. Mas o dano estava feito. Ricardo desculpou-se e saiu para tomar ar. Isabel o seguiu até o pequeno pátio traseiro do restaurante. Eu sinto muito. Ele não devia ter perguntado isso. Não, está bem. Ele tem razão. As famílias devem estar juntas. Ele olhou-a diretamente. Por que é que tu não lhes disseste a verdade? Porque eu não sei se tu vais ficar. Isabel cruzou os braços. Eles já perderam os pais do Alexandre. Eu não quero que eles passem por outro abandono. Nesse momento, Daniel apareceu na porta. Está tudo bem? Sim, meu amor, respondeu Isabel. Nós estávamos apenas a falar de trabalho. Daniel aproximou-se de Ricardo. Eu posso perguntar-te uma coisa? Claro. Por que é que tu vens tanto ao restaurante? Não é que me chateie. Eu gosto muito de ti, mas a mamã nunca teve um amigo como tu. Ricardo olhou para Isabel a pedir-lhe permissão em silêncio. Ela negou com a cabeça quase imperceptivelmente. Eu gosto de vir aqui. É um lugar especial. A tua mamã cozinha incrivelmente. E todos vocês me lembram que há coisas mais importantes do que o trabalho. Daniel sorriu. A mamã sempre diz que a família é o mais importante. Naquela noite, depois de as crianças terem ido para casa com Isabel, Ricardo ficou no restaurante a ajudar a fechar. Era algo que ele tinha começado a fazer de forma natural, como se fosse parte da rotina familiar. O Daniel adora-te, comentou Isabel, enquanto ela contava a caixa registradora. Ele não para de falar de ti em casa. Ele é um rapaz incrível. Os três o são. Sim, eles são. Isabel fez uma pausa. Ricardo, e o teu noivado? A Sofia não voltou a passar por aqui, mas ela está a investigar-te, a investigar-nos. Já não importa. O que é que tu queres dizer com que não importa? Tu vais casar com ela. Ricardo parou de limpar a mesa e olhou-a fixamente. Tu casarias com alguém depois de encontrares a família que tu sempre quiseste? O coração de Isabel acelerou, mas ela manteve a compostura. Não digas coisas que tu não sentes. Como é que tu sabes o que eu sinto? Porque eu conheço-te, Ricardo. Tu sempre soubeste dizer o que as pessoas querem ouvir. Ele aproximou-se lentamente. Então, ouve isto. Estes têm sido os melhores dias da minha vida em 15 anos. Ver o Daniel a programar lembra-me por que é que eu me apaixonei pela tecnologia. Ouvir a Clara a falar dos seus sonhos faz-me querer ser uma pessoa melhor. E o Alexandre faz-me querer proteger algo puro neste mundo. Isabel sentiu lágrimas nos seus olhos, mas ela as conteve. E quando a tua família souber de nós, o que é que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei que eu não posso continuar a viver uma mentira. Antes que ela pudesse responder, o seu telemóvel tocou. Era Daniel. Mamã, o Ricardo ainda está aí? Sim, meu amor. Por quê? Eu estava só a pensar. Tu achas que ele gostaria de vir jantar amanhã? Eu fiz um novo programa e eu quero mostrá-lo. Isabel olhou para Ricardo, que tinha ouvido a conversa. Diz-lhe que sim, sussurrou ele. Está bem, Daniel. Convida-o tu mesmo. Daniel pegou no telemóvel da sua mãe. Ricardo, tu queres vir jantar amanhã? A Clara vai cozinhar as suas famosas empadas de frango. Eu adoraria, respondeu Ricardo, a sentir um calor que ele não tinha experimentado em anos. Quando eles desligaram, Isabel olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. Amanhã será a primeira vez que tu vens à nossa casa. Tu tens a certeza disto? Mais a certeza do que de nada na minha vida. Mas nenhum dos dois sabia que naquele momento, de um carro estacionado do outro lado da rua, alguém os estava a fotografar através da janela do restaurante.
Sofia tinha contratado um detetive privado e as provas estavam a acumular-se. A tempestade estava prestes a começar. Mas por aquela noite, Ricardo permitiu-se imaginar como seria ser parte de uma família de verdade, onde o amor não se media em contas bancárias, mas em risos partilhados e jantares caseiros. O ajuste de contas e um último adeus. Isabel soube que algo estava errado no momento em que Ricardo entrou no restaurante. Ele tinha o rosto pálido e umas olheiras profundas, como se ele não tivesse dormido há dias. "O que é que aconteceu?" perguntou ela de imediato, a parar a sua preparação da massa. Ricardo olhou à sua volta. O Daniel estava numa mesa a fazer os trabalhos de casa. A Clara estava a ajudar na cozinha e o Alexandre brincava com uns blocos num canto. "Nós precisamos de falar. A sós." Isabel sentiu um nó no estômago. "Crianças, vocês podem ir para o pátio traseiro um momento. Levem os jogos de tabuleiro." Quando eles ficaram a sós, Ricardo contou-lhe tudo. A traição de Sofia e Benjamin, as ameaças, os documentos falsificados. Isabel ouviu em silêncio. O seu rosto endureceu com cada palavra. "Então era verdade", disse finalmente. "Tu não mudaste de todo. De que é que tu estás a falar? Tu continuas a ser o mesmo homem que põe o seu mundo de dinheiro e poder acima de tudo o resto. Eu parti com a Sofia. Eu cancelei o casamento. E as crianças? Tu não achas que eles vão ficar magoados quando isto explodir nos meios de comunicação social? Quando toda a gente souber que eles são os filhos secretos do multimilionário?" Ricardo aproximou-se dela. "Eu vou protegê-los. Eu vou proteger-te. Como tu me protegeste há 15 anos. Antes que ele pudesse responder, o telemóvel de Isabel tocou. Era um número que ela não reconhecia. "Olá? Senhora Torres. É do Departamento de Serviços Sociais. Nós recebemos uma denúncia anônima sobre as condições de vida dos menores a seu cargo. Nós precisamos de agendar uma visita de inspeção." Isabel sentiu que o chão se movia debaixo dos seus pés. Uma denúncia? De que tipo? Presumível abandono infantil e exploração laboral de menores. Crianças a trabalhar no restaurante fora do horário escolar. Isso é ridículo. Os meus filhos só me ajudam de forma ocasional. Nunca! A visita está agendada para amanhã, às 10 da manhã. Bom dia. Isabel desligou com mãos a tremer. Ricardo tinha ouvido parte da conversa. Já começou, sussurrou ela. Eles começaram a cumprir as suas ameaças. Nesse momento, Daniel regressou do pátio traseiro. Mamã, há umas pessoas lá fora a tirar fotos do restaurante. São jornalistas? Isabel olhou pela janela. Efetivamente, havia 2 homens com câmaras do outro lado da rua. Basta, disse ela, a tomar uma decisão que ela tinha andado a adiar. Crianças, venham aqui! Daniel, Clara e Alexandre aproximaram-se, a notar a tensão no ar. O que é que se passa, mamã? Perguntou Clara, preocupada. Isabel respirou fundo e olhou para Ricardo. Ele assentiu, a entender o que ela estava prestes a fazer. Há algo que vocês têm de saber. Algo que eu devia ter vos dito há muito tempo. Ela pegou nas mãos de Daniel e Clara. Ricardo não é só um amigo. Ele é o vosso pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel foi o primeiro a reagir. O quê? Ele afastou-se da mão da sua mãe. O nosso pai? O que morreu no acidente. Ele não morreu, Daniel. Eu menti-vos. Clara ficou pálida. Por quê? Por que é que tu mentiste-nos? Porque era mais fácil do que explicar que ele tinha outra vida, outra família. Mentira! Gritou Daniel com lágrimas nos olhos. Tu mentiste-me a vida toda. Ele correu para a porta. Eu não quero ouvir mais mentiras. Clara o seguiu, também a chorar. Eu odeio-vos a ambos. Só Alexandre ficou,
confuso, mas tranquilo. O Ricardo é o pai do Daniel e da Clara? Sim, meu amor. Isabel ajoelhou-se à altura dele, com lágrimas a correr pelo seu rosto. E ele vai ser o meu pai também? Se tu quiseres, sim. Alexandre abraçou Isabel com força. Eu quero. Ricardo aproximou-se e pôs-lhe uma mão no ombro à criança. E tu vais ser o meu filho, Alexandre, em tudo o que importa. Mas a alegria do momento foi interrompida quando Isabel viu mais fotógrafos a chegarem ao local. Acabou, disse ela, a pôr-se de pé. Nós vamos ser o espetáculo do dia. As crianças vão ser perseguidas, a serem apontadas no colégio. Isabel! Não, Ricardo. Isto é exatamente o que eu tinha medo. Ela começou a recolher coisas da cozinha. Eu não posso expor os meus filhos a isto. O que é que tu estás a fazer? O que eu devia ter feito desde o início. Nós vamos embora. Para onde? Para o porto, com a minha irmã. Nós podemos começar de novo lá, longe de todo este circo. Ricardo pegou-lhe no braço. Não fujas de novo. Eu não estou a fugir. Eu estou a proteger os meus filhos. Ela soltou-se. Como tu nunca soubeste como o fazer. Desta vez vai ser diferente. Eu vou lutar por vocês. Isabel olhou para ele com uma mistura de dor e desespero. Com que dinheiro? Com que poder? Tu acabaste de me dizer que o teu sócio e a tua ex-noiva roubaram metade da tua empresa. Eu tenho o suficiente para pagar a advogados, enquanto eles destroem a minha reputação e tentam tirar-me os meus filhos. Não, Ricardo, eu não vou arriscar a única coisa que realmente importa. Nesse momento, Daniel regressou, mais tranquilo, mas com os olhos vermelhos. Mamã, há mais pessoas lá fora. E eu ouvi uns homens a perguntarem à nossa vizinha sobre nós. Isabel tomou a sua decisão final. Vai fazer as malas só com o essencial. Nós vamos embora esta noite. Para sempre? Perguntou Alexandre. Eu não sei, meu amor, mas por agora sim. Ricardo ficou no meio do restaurante, a ver como a família que ele tinha acabado de encontrar se desmoronava de novo diante dos seus olhos. Isabel, dá-me uma semana. Só uma semana para arranjar isto. Ela parou na porta da cozinha. Tu tiveste 15 anos, Ricardo. As crianças e eu não podemos esperar mais. Quando eles subiram para fazer as malas, Ricardo ficou sozinho. Olhou à sua volta no restaurante, cheio de memórias das últimas semanas. Os desenhos do Alexandre colados na parede. O canto onde o Daniel tinha programado. A mesa onde a Clara o tinha ensinado a distinguir especiarias. Tudo se estava a desvanecer de novo. Mas desta vez, ele não ia ficar de braços cruzados. Ele pegou no seu telemóvel e começou a fazer chamadas. Aos seus advogados, a detetives privados, a contactos nos meios de comunicação social. Se Sofia e Benjamin queriam a guerra, eles a iam ter. Mas quando ele subiu para se despedir, ele descobriu que eles já tinham ido embora. Só restava uma nota na mesa da cozinha. Ricardo, toma conta do restaurante até que nós decidamos o que fazer com ele. As crianças precisam de tempo para entender tudo isto. Por favor, não nos procures, Isabel. Pela segunda vez na sua vida, ele tinha perdido a mulher que ele amava e os seus filhos. Mas desta vez, não pela pressão familiar, mas pelas suas próprias escolhas. A diferença era que agora ele sabia exatamente por que é que valia a pena lutar. Um novo começo. Uma esperança persistente. 6 meses depois, Isabel estava a secar as mãos no avental enquanto ela verificava as reservas da noite. O seu novo restaurante no Porto, também chamado Sabores Sinceros, tinha tido mais sucesso do que ela esperava. A comida caseira e o ambiente familiar tinham-se rapidamente ganhado aos portuenses. Mamã, eu terminei os meus trabalhos de casa, anunciou Clara, a arrumar os seus livros na mochila.
Eu posso ajudar-te com o jantar especial desta noite? Claro, meu amor. E o Daniel? Ele está no quarto dele, a programar de novo. Isabel suspirou. Daniel tinha tido mais problemas para se adaptar à mudança. Embora ele já não estivesse tão zangado como nos primeiros meses, ele continuava a ser reservado quando eles falavam do pai dele. Clara tinha processado melhor as revelações, mas às vezes Isabel a surpreendia a olhar pela janela com uma expressão melancólica. Alexandre, pelo contrário, tinha florescido no Porto, tinha novos amigos na escola e tinha começado a jogar futebol numa equipa local. Mamã? Alexandre aproximou-se dela enquanto ela preparava legumes. Tu achas que o Ricardo nos está a procurar? Era a pergunta que todos evitavam fazer, mas que flutuava constantemente no ar. Eu não sei, meu amor. Por que é que tu perguntas? Porque ontem à noite eu sonhei com ele. Ele estava a ensinar-me a usar o seu computador de novo. Isabel ajoelhou-se à altura de Alexandre. Tu sentes a falta dele? Sim, ele era divertido, e eu gostava de como tu parecias quando ele estava aqui. Como é que eu parecia? Feliz, como quando tu fazes o teu prato favorito, ou quando tu nos vês a todos a rir juntos. Antes que Isabel pudesse responder, Daniel apareceu na cozinha com o seu portátil. Mamã, tu podes ver uma coisa? Ele tinha se tornado mais comunicativo nas últimas semanas, especialmente quando se tratava dos seus projetos tecnológicos. O que é? Eu estive a investigar o papá, a empresa dele. O que é que aconteceu depois de nós termos ido embora? Isabel sentiu um nó no estômago. Daniel, não. Eu só queria entender. Olha para isto. Daniel mostrou-lhe vários artigos de jornais online. As primeiras páginas mostravam o escândalo. Multimilionário cancela casamento de milhões de euros. Empresário processa antigos sócios por fraude. A queda de um império tecnológico. Mas havia artigos mais recentes que Isabel não tinha visto. Ricardo tinha vendido a sua empresa principal e tinha usado o dinheiro para criar uma fundação educativa. Ele tinha aberto centros tecnológicos em comunidades de baixos rendimentos em todo o país. Tu vês este? Daniel apontou para um artigo recente. Ele abriu um centro de programação aqui no Porto há 3 meses. Ele está a apenas 20 minutos daqui. O coração de Isabel acelerou. Ele está aqui no Porto? Segundo isto, sim. E olha para este outro. Daniel mudou a página. Ele ganhou o processo contra a Sofia e o sócio dela. Ele processou-os por fraude e falsificação. Eles estão na prisão. Clara também se aproximou, curiosa com a conversa. O que é que se passa? Daniel explicou-lhe rapidamente as suas descobertas. Clara revistou os artigos com atenção. Diz que ele doa quase todo o seu dinheiro para programas educativos. Por que é que ele faria isso? Talvez porque ele realmente mudou, murmurou Isabel, mais para si mesma do que para os seus filhos. Nesse momento, Alexandre, que tinha estado a olhar para as fotos no portátil, apontou para o ecrã com emoção. Olha, aquele é o senhor que às vezes vem ao parque. Isabel aproximou-se rapidamente. Numa das fotos do artigo, Ricardo aparecia a inaugurar o centro tecnológico. Ele parecia diferente, mais magro, menos formal, com um sorriso genuíno enquanto ele ensinava a um grupo de crianças. Que senhor, Alexandre! Quando eu vou jogar futebol aos sábados, às vezes há um senhor que olha para os treinos de longe. Eu pensava que ele era o pai de alguma criança da equipa. Mas é ele. É o Ricardo. Isabel sentiu que o mundo se movia debaixo dos seus pés. Ricardo tinha estado no Porto durante meses, perto deles, mas sem se aproximar. Tu tens a certeza de que é ele? Sim. Ele até me acenou uma vez quando o meu balão rolou perto de onde ele estava sentado. Daniel fechou lentamente o portátil.
Por que é que ele não nos veio procurar se ele está aqui? Isabel não tinha resposta para isso. Respeito à sua decisão de se manter afastada? Medo da rejeição? Ou de verdade ele tinha encontrado uma nova vida sem eles? Mamã, disse Clara suavemente, tu achas que nós podíamos, sei lá, ir vê-lo? Só para falar. Eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, insistiu Daniel. Eu só quero perguntar-lhe algumas coisas, como por que é que ele deixou todo aquele mundo de dinheiro e por que é que ele está aqui, mas não nos veio procurar. Isabel olhou para os rostos esperançosos dos seus filhos. Durante 6 meses, ela tinha tentado protegê-los da dor, mas talvez ela também lhes tivesse negado a possibilidade de curar. Está bem, disse finalmente, mas vamos todos juntos. E se ele não nos quiser ver, nós respeitamos isso e nós vamos embora, está bem? Os 3 meninos ficaram emocionados. Quando? Perguntou Alexandre. Isabel olhou para o relógio. Eram 4 da tarde de um sábado. Agora. Vamos embora agora, antes que eu me arrependa. Enquanto eles se preparavam para ir, Isabel perguntou-se se ela estava a tomar a decisão correta. Eles tinham construído uma vida estável no porto, sem complicações, sem dor. Mas ao ver a esperança nos olhos dos seus filhos, ela apercebeu-se de que talvez era hora de arriscar de novo. Talvez era hora de descobrir se Ricardo tinha mudado de verdade, ou se ele só estava a fingir ser uma pessoa diferente. Em 20 minutos eles teriam as respostas. O Centro Tecnológico. Um reencontro sincero. O Centro Tecnológico Comunitário de Código e Esperança. Estava localizado numa zona humilde do porto, muito diferente dos elegantes edifícios corporativos que Isabel se lembrava da vida anterior de Ricardo. Era um edifício modesto, pintado com cores vivas, com um letreiro feito à mão que dizia: "Aqui todos podem aprender". Isabel estacionou o carro e os 4 sentaram-se por um momento a observar o lugar através das janelas. Tu tens a certeza de que tu queres fazer isto, mamã? Perguntou Clara, a notar o nervosismo da sua mãe. Eu não tenho a certeza de nada, admitiu Isabel, mas vocês têm o direito de saber quem o vosso pai é de verdade agora. Através dos vidros do centro eles puderam ver Ricardo sentado no chão, rodeado de crianças de 8 a 12 anos. Ele usava calças de ganga e uma t-shirt simples. Nada a ver com os elegantes fatos que ele costumava usar. Ele estava a ajudar um menino a ligar cabos a um computador feito com peças recicladas. E quando tu ligas este cabo aqui, a corrente pode fluir e acender o LED, vês? É como dar à eletricidade um caminho para que ela vá para onde ela precisa de ir. O menino sorriu emocionado quando a pequena luz se acendeu. Funcionou. Eu sou um cientista. Tu és muito mais do que isso, disse Ricardo com um sorriso genuíno. Tu és um inventor. Foi então que ele levantou o olhar e os viu. O tempo parou por completo. A expressão de surpresa no seu rosto transformou-se lentamente em algo que Isabel não pôde decifrar. Alegria, medo, esperança, tudo misturado. Daniel, Clara, Alexandre, Isabel. Ele pôs-se de pé lentamente. As crianças ficaram imóveis, como se não soubessem o que fazer com este momento que eles tinham antecipado durante semanas. Ricardo! Foi Alexandre quem quebrou o silêncio, correndo em direção a ele. Eu sabia que eras tu o do parque. Ricardo ajoelhou-se para receber o abraço de Alexandre, com lágrimas nos olhos. Olá, campeão. Como é que está o futebolista mais talentoso do Porto? Eu marquei 3 golos na semana passada. Por que é que tu não vieste ver-me jogar se tu estavas lá? A pergunta direta de Alexandre pôs todos tensos. Ricardo olhou para Isabel por cima da cabeça do menino. Por quê? Porque eu queria ter a certeza de que era o correto. A tua mamã disse que vocês precisavam de tempo. Daniel aproximou-se com cautela. É verdade o que nós lemos?
que tu vendeste a tua empresa e que a Sofia está na prisão. É verdade. Vocês investigaram-me. O Daniel é muito bom a investigar. A Clara também se aproximou. Ele encontrou todos os artigos sobre o que aconteceu depois de nós termos ido embora. Ricardo endireitou-se a manter Alexandre perto. E o que é que vocês pensam do que vocês leram? Que talvez nós nos tenhamos enganado ao julgar-te tão depressa, admitiu Daniel. Mas também que nós não entendemos por que é que tu estás aqui e não nos tinhas vindo procurar. Isabel finalmente falou. Nós podemos falar? A sós? Ricardo pediu a um dos seus voluntários que se encarregasse da oficina e os conduziu para um pequeno escritório nas traseiras do centro. Era simples, mas funcional, com desenhos de crianças nas paredes e uma velha máquina de café num canto. Há quanto tempo tu estás aqui? Perguntou Isabel. 4 meses. Eu abri o centro há 3. E por que é que tu não? Porque eu respeito a tua decisão. Ele interrompeu-a. Tu disseste que vocês precisavam de tempo e espaço. Eu não queria pressionar-te, especialmente depois de todo o dano que eu já tinha causado. Clara falou timidamente. Mas tu viste-nos no parque? Ricardo sorriu com tristeza. Eu só queria ter a certeza de que vocês estavam bem, de ver que o Alexandre era feliz, que vocês se estavam a adaptar. Eu nunca planeei aproximar-me. Então por que é que tu vieste para o Porto? Perguntou Daniel, com a franqueza que ele tinha herdado do seu pai. Porque depois de vocês terem ido embora, eu apercebi-me de que toda a minha vida tinha sido uma mentira. O dinheiro, o poder, as conexões, nada disso me importava de verdade. A única coisa que eu queria era ser o homem que vocês mereciam como pai. Ele sentou-se na borda da secretária, a olhar para os seus filhos. Por isso eu vendi tudo. Eu paguei as queixas e decidi começar de novo, a fazer algo que de verdade valesse a pena. E isto vale a pena? Perguntou Isabel, a gesticular à sua volta. Mais do que eu imaginava. Estas crianças ensinaram-me mais sobre a vida real em 4 meses do que eu aprendi em 35 anos. Alexandre tinha estado em silêncio, mas de repente falou. Tu vais ir embora de novo? A pergunta caiu como uma bomba no pequeno escritório. Ricardo ajoelhou-se em frente a Alexandre. Não, se tu não quiseres que eu vá. Eu não quero, disse Alexandre de imediato. Daniel e Clara trocaram olhares. Nós precisamos de tempo para pensar, disse Daniel finalmente, para entender tudo isto. Claro, Isabel tinha estado a observar toda a interação em silêncio. Este Ricardo era diferente, não só na sua roupa ou no lugar onde ele trabalhava, mas em algo mais profundo, na forma como ele falava, como ele olhava para as crianças, a sua paciência. O que é que tu propões? Perguntou ela. Que tu me des uma oportunidade para te provar que eu posso ser o pai que eu devia ter sido desde o início, sem pressões, sem grandes promessas, só estar presente. Clara aproximou-se e abraçou-o de repente, a apanhar todos de surpresa. Eu tive saudades tuas, sussurrou contra o seu ombro. Daniel demorou um pouco mais, mas finalmente também se aproximou. Eu também tive saudades tuas, mas se tu nos magoares de novo... Eu não o farei, prometeu Ricardo. Desta vez vocês terão de me expulsar para que eu vá. Uma família reconstruída, um futuro partilhado. Durante as seguintes semanas, pouco a pouco, eles começaram a reconstruir a sua relação familiar. Ricardo visitava o restaurante depois do trabalho. Ele ajudava com os trabalhos de casa das crianças, e pouco a pouco ele integrou-se na sua rotina diária. Os sábados tornaram-se no seu dia especial. Ele levava o Daniel a explorar novos projetos de programação. Ele cozinhava com a Clara, a experimentar com receitas internacionais, e ele jogava futebol com o Alexandre no parque. Isabel observava como os seus filhos floresciam com a presença constante do seu pai.
Daniel tinha começado a ajudar no centro tecnológico, a ensinar as crianças mais pequenas. Clara tinha começado a planear menus especiais para angariar fundos para o centro. E Alexandre tinha nomeado Ricardo o seu treinador pessoal de futebol. Um domingo à tarde, depois de fechar o restaurante, os 5 estavam sentados na pequena mesa familiar, a partilhar um jantar que eles tinham preparado juntos. "Vocês sabem o quê?" disse Ricardo, a olhar à volta da mesa. "Esta é a primeira vez na minha vida que eu me sinto de verdade rico." "Mas tu já não tens dinheiro?" perguntou Alexandre confuso. "Eu tenho algo muito melhor", respondeu ele, a pegar na mão de Isabel pela primeira vez em meses. "Eu tenho uma família." Isabel sentiu lágrimas nos seus olhos, mas elas eram lágrimas de felicidade. "Isto significa que vocês vão ser namorados de novo?" perguntou Clara, com um sorriso maroto. Ricardo olhou para Isabel com uma pergunta silenciosa nos seus olhos. "Significa que nós vamos ver o que é que acontece", respondeu ela, passo a passo, dia após dia. 6 meses depois, numa tarde chuvosa de dezembro, Ricardo apareceu no restaurante com algo escondido às suas costas. "O que é que tu tens aí?" perguntou Isabel com desconfiança. "Algo que eu queria mostrar-vos a todos." Ele tirou uns documentos e os colocou sobre a mesa onde os 4 estavam sentados. "É a escritura de um terreno aqui, nos arredores do porto. É perfeito para construir uma casa, se vocês quiserem." Isabel pegou nos papéis com mãos a tremer. "Ricardo, não é só para nós. Também tem espaço para expandir o centro tecnológico e talvez adicionar uma escola de culinária. O Daniel poderia ter o seu próprio laboratório de computação. A Clara, a sua cozinha profissional. E o Alexandre. Bem, o Alexandre poderia ter o quintal mais grande de todo o porto para jogar futebol." As crianças ficaram emocionadas de imediato, mas Isabel precisava de ter a certeza. "Isto é uma proposta?" "Isto é uma promessa", disse Ricardo, a pegar nas suas mãos. "Uma promessa de que eu quero construir algo real contigo, não por obrigação, não por culpa, mas porque quando eu estou contigo, eu sou a melhor versão de mim mesmo." Isabel olhou para os rostos esperançosos dos seus filhos e depois para os olhos sinceros do homem que tinha aprendido a amar 2 vezes. "De acordo", sussurrou ela. "Vamos construir algo juntos." O beijo que se seguiu foi interrompido pelos gritos de alegria das crianças e pelos aplausos dos clientes do restaurante, que tinham estado a observar discretamente. 3 meses depois, numa pequena mas perfeita cerimônia no pátio traseiro do restaurante, Isabel Torres casou-se com Ricardo Teixeira. Daniel caminhou com a sua mãe em direção ao altar improvisado. Clara foi a dama de honra com um vestido que ela mesma tinha escolhido. E Alexandre levou os anéis com a seriedade de alguém que entende a importância do momento. A celebração foi exatamente o que Isabel sempre tinha sonhado. Simples, autêntica, rodeada da gente que de verdade os queria. As crianças do centro tecnológico tinham feito as decorações, os vizinhos do restaurante tinham trazido pratos para partilhar, e a música foi tocada por uma banda local que tocou de graça, porque o amor verdadeiro merece ser celebrado. Quando chegou o momento dos votos, Ricardo não só falou para Isabel. "Isabel, eu prometo amar-te e respeitar-te cada dia da minha vida. Eu prometo ser o parceiro que tu mereces e o pai que os nossos filhos precisam. Daniel, Clara, Alexandre, eu prometo que nunca mais vocês vão duvidar do meu amor ou do meu compromisso com esta família." Isabel, com lágrimas de felicidade a correrem pelas suas bochechas, respondeu: "Ricardo, eu prometo dar-te a oportunidade de seres o homem que tu queres ser. Eu prometo construir o lar que nós sempre sonhamos contigo, e eu prometo que desta vez, quando as tempestades chegarem, nós as vamos enfrentar juntos."
O resto da noite desvaneceu-se numa mistura de risos, danças e abraços. Quando todos foram embora, finalmente, e a família ficou a sós a limpar, Ricardo parou para observar a cena. Isabel a arrumar os pratos do jantar, Daniel a ajudar a dobrar as cadeiras, Clara a organizar os presentes e Alexandre a dormir numa cadeira com um sorriso no seu rosto. Era perfeito na sua imperfeição, real na sua simplicidade. Por fim, ele tinha encontrado o lar que ele sempre tinha andado à procura, e desta vez ele sabia exatamente como o proteger, os sabores da verdadeira felicidade. 2 anos depois do casamento, o aroma a canela e chocolate flutuava pela cozinha do bistrô Sabores Sinceros. Era uma tranquila tarde de domingo e a família Teixeira Torres trabalhava em perfeita harmonia a preparar o menu especial da semana. Isabel, agora com o cabelo um pouco mais curto e algumas madeixas brancas que ela se recusava a cobrir, porque Ricardo dizia que lhe davam sabedoria, supervisionava, enquanto Clara, agora de 16 anos, aperfeiçoava a sua nova criação, umas empadas de frango com um toque francês que ela tinha aprendido num curso de verão. "Mamã, tu achas que estas já estão?" perguntou Clara, a destapar com cuidado a vaporeira. "Deixa-me provar." Isabel deu um pequeno bocado e os seus olhos iluminaram-se. "Perfeitas. O Instituto Culinário da América ficará orgulhoso de te ter no próximo ano." Clara sorriu radiante. Ela tinha sido aceite numa das melhores escolas de culinária de França, e embora o orgulho a enchesse, ela também sentia nostalgia por deixar a sua família. "Tu tens a certeza de que vocês não vão ter saudades minhas?" "Nós teremos saudades tuas todos os dias", interveio Ricardo, a entrar na cozinha com Alexandre. "Mas também sabemos que tu vais voltar a ser uma chefe incrível." Alexandre, agora de 10 anos e com um balão de futebol perpetuamente debaixo do braço, aproximou-se para abraçar a sua irmã. "Quando tu voltares, tu vais cozinhar para toda a minha equipa, não vais?" "Claro, campeão. Eu vou inventar uma receita especial para celebrar quando vocês ganharem o campeonato estadual." Daniel apareceu da sala principal do restaurante, onde ele tinha andado a instalar um novo sistema de som que ele tinha programado ele mesmo. Agora de 18 anos, ele tinha crescido tanto que era mais alto do que Ricardo, mas conservava a mesma intensidade no olhar ao falar de tecnologia. "Papá, o sistema já está pronto. Agora os clientes podem fazer pedidos das suas mesas a usar os tablets que eu programei." "A sério? Mostra-me." Ricardo o seguiu com entusiasmo até o refeitório. Isabel viu a sua família a dispersar-se pelo restaurante, cada um no seu elemento, e sentiu uma paz profunda que ela nunca antes tinha experimentado. O lugar tinha se tornado em muito mais do que um negócio. Era o coração da sua comunidade. As paredes estavam cobertas de fotografias, a formatura de Daniel do colégio com honras, Clara a ganhar a sua primeira competição de culinária local, Alexandre a levantar um troféu de futebol e dezenas de fotos dos estudantes do centro tecnológico que Ricardo tinha estabelecido ao lado do restaurante. "Em que é que tu pensas?" Ricardo tinha regressado em silêncio e a estava a abraçar por trás. "Em que há 3 anos. Eu não podia imaginar que nós podíamos ser assim tão felizes. Só 3 anos. Eu diria que há 20 anos. Eu não sabia que esta felicidade era possível." Isabel recostou-se no seu peito, a sentir a solidez da sua presença. Ricardo tinha cumprido cada uma das suas promessas. Ele tinha estado presente em cada peça de teatro escolar, cada jogo de futebol, cada experimento culinário da Clara e cada projeto de programação do Daniel. Mas, mais importante ainda, ele tinha estado lá nos momentos difíceis, quando o Daniel teve problemas com colegas que se riam dele por ser o filho do multimilionário. Quando a Clara duvidou das suas habilidades culinárias depois de um fracasso numa competição.
e quando o Alexandre tinha saudades dos seus pais biológicos em datas especiais. Tu sabes que dia é amanhã? Perguntou Isabel. O aniversário de quando nós nos reencontramos no Hotel Palácio de Cristal. Já se passaram exatamente 3 anos, e foram os melhores 3 anos da minha vida. Ricardo a fez virar para olhar. Bem, tecnicamente os melhores têm sido estes últimos 2 anos, como teu marido, mas esses primeiros meses também contaram. Isabel riu-se. Mesmo quando o Daniel não te falava e a Clara pensava que tu eras uma fraude? Especialmente então, porque vocês me provaram que vocês não eram uma família fácil de impressionar. Eu tive de ganhar o vosso amor de verdade. Nesse momento, o som dos risos chegou do pátio traseiro. Pela janela, eles podiam ver o Daniel a ensinar programação básica a um grupo de crianças do bairro, enquanto a Clara lhes explicava como fazer bolachas. Alexandre dirigia um jogo de futebol improvisado com alguns dos estudantes mais jovens. Olha para isso, assinalou Ricardo. Sem nós darmos por isso, nós criamos 3 professores. Tu também os criaste? Isabel pôs a sua mão sobre a dele. O Daniel tem a tua paciência para explicar coisas complicadas. A Clara tem a tua determinação quando ela se propõe a algo. O Alexandre tem a tua habilidade para fazer com que as pessoas se sintam especiais. O Alexandre tem o teu coração generoso. A Clara tem a tua criatividade. O Daniel tem a tua força. Eles ficaram em silêncio por um momento, a ver os seus filhos a construir comunidade da mesma forma natural em que eles tinham reconstruído a sua família. Tu alguma vez te arrependes? Perguntou Isabel. De tu teres deixado tudo para trás, de tu viveres tão diferente de como tu vivias. Ricardo olhou para ela com genuína surpresa. Tu perguntas-me se eu tenho saudades de ter mais dinheiro do que eu podia gastar? Empregados que me temiam em vez de me respeitarem, e uma vida vazia cheia de coisas que não importavam. Quando tu pões isso assim, parece tolo. Ele fez uma pausa. Isabel, antes eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas eu estava completamente sozinho. Agora eu tenho uma família que me ama, um trabalho que importa e uma comunidade que nós ajudamos a criar juntos. Se eu tivesse de escolher de novo, eu tomaria a mesma decisão 1000 vezes. Clara aproximou-se da sala, a interromper o momento íntimo. Mamã, papá, as crianças querem saber se eles se podem ficar para jantar. As mães deles já disseram que sim. Claro, respondeu Isabel. Quantos é que nós somos? Uns 15, sorriu Clara. Eu já sei o que eu vou cozinhar. O meu famoso arroz frito com frango, que todos eles adoram. Enquanto Clara começava a tirar os ingredientes, Isabel e Ricardo trocaram uma olhadela de cumplicidade. Os seus jantares familiares tinham se estendido de forma natural para meio bairro e nenhum dos dois o teria querido de outra maneira. Daniel entrou a correr, emocionado. Papá, a Ana conseguiu que o programa dela funcionasse. Ela já consegue fazer com que o computador desenhe formas geométricas. Isso é incrível! Tu lhe disseste que isso significa que ela já está pronta para aprender sobre animações? Sim, mas ela diz que primeiro ela quer terminar o programa para ajudar a mãe dela com a contabilidade da loja dela. Ricardo sorriu com orgulho. Essa rapariga vai longe. Alexandre irrompeu na cozinha, suado, mas feliz. Mamã, nós podemos fazer limonada para todos? Nós estamos com sede depois do jogo. Claro, meu amor. Quem é que ganhou? Nós empatamos, mas foi divertido. O Léo diz que o irmão dele, que está na universidade, quer conhecer ser papá. Ele também quer estudar programação. Diz-lhe para ele vir quando ele quiser. Há sempre lugar para um estudante a mais. Enquanto a casa se enchia com as vozes e risos das crianças do bairro, Isabel preparava a limonada com a ajuda de Alexandre. Ricardo ajudava a Clara com o jantar, enquanto ele dirigia a conversa para as lições de programação do dia.
Daniel organizava uma espécie de exposição improvisada, onde cada criança mostrava o que tinha aprendido. Quando todos se sentaram finalmente a jantar, em mesas improvisadas com pranchas e cavaletes, porque a mesa familiar não era suficientemente grande para 15 pessoas, Isabel observou a cena com espanto. Há 3 anos, ela era uma mãe solteira a lutar para se aguentar, a proteger ferozmente os seus filhos de um mundo que não os entendia. Ricardo era um multimilionário vazio noivo de uma mulher que ele não amava, a viver uma vida que não era a sua. Agora, eles eram o centro de uma família alargada, que incluía não só os seus 3 filhos, mas dezenas de crianças do bairro que os consideravam professores, mentores e segundos pais. "Em que é que tu pensas?" perguntou Daniel, a notar a sua expressão contemplativa. "Em que às vezes a vida te dá exatamente o que tu precisas, não o que tu pensavas que tu querias." Ricardo levantou o seu copo de limonada. "Pelas segundas oportunidades." Clara levantou o seu. "Pelas famílias que se escolhem," seguiu Daniel, "por se encontrar o lugar a que tu pertences." Alexandre, para não ficar para trás, levantou o seu copo solenemente. "Pelo melhor pai do mundo e pela melhor mamã do universo." As crianças do bairro, sem entenderem de todo o momento, mas a sentirem a sua importância, também levantaram os seus copos, a gritar "Saúde!" em uníssono. Enquanto os risos preenchiam o restaurante e a família que eles tinham construído juntos desfrutava de outro jantar perfeitamente imperfeito, Isabel e Ricardo trocaram uma olhadela que dizia tudo sem palavras. Eles tinham encontrado o seu final feliz, não num castelo ou numa mansão, mas num modesto restaurante cheio de amor, risos e os sabores da verdadeira felicidade. E quando naquela noite, depois de todos terem ido embora e os pratos terem sido lavados, eles ficaram a sós na cozinha, a partilhar os últimos bocados da sobremesa que Clara tinha preparado, eles souberam que eles tinham alcançado algo que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar. Uma vida cheia de propósito, de amor incondicional e da profunda satisfação de se ter construído algo bonito juntos. O amor tinha triunfado, não porque ele fosse fácil, mas porque eles tinham decidido que valia a pena lutar por ele, e eles continuariam a lutar por ele todos os dias. Esta história é um testemunho comovente de que o amor verdadeiro e as segundas oportunidades podem superar o passado. Ela demonstra que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias ou no poder, mas na família que se escolhe e na vida que se constrói com amor e propósito. A jornada de Ricardo e Isabel, de um divórcio doloroso para uma família unida, mostra que a redenção é possível e que o perdão, quando enraizado na ação e na mudança genuína, pode criar algo mais forte e belo do que qualquer castelo de vidro. A transformação de ambos, de indivíduos isolados a uma família interligada com a sua comunidade, inspira a crença de que é possível recomeçar, independentemente do tempo que tenha passado. O verdadeiro sucesso, como Ricardo aprendeu, é encontrar o teu propósito nas pessoas que amas.